O tema da mensagem de hoje é a revelação de um coração apaixonado. João 20, versículo 11, diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? A Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou dentre os mortos, muitas pessoas o viram. Ele andou ainda mais 40 dias sobre a terra e anunciou aquilo que era vontade de fazer. Amém? Mas para quem que ele apareceu primeiro? A uma mulher chamada Maria Madalena. Isso está relatado em João 20, do 1 ao 18. O Senhor estava desejoso, talvez, de aparecer a Pedro, sabe? Por quê? Porque ele estava vivendo um momento de profunda angústia. O Senhor talvez estava ainda mais desejoso de aparecer a Pedro, aparecer para Maria Madalena. Porque ele estava ansioso para ver os seus discípulos, aparecer para os seus discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam indo para o caminho errado, porque Emaús simboliza caminho de tristeza, de morte, de angústia. E Deus não quer filho seu em momento algum caminhando para Emaús. Eu quero te dizer, amado, que às vezes a situação nos faz caminhar para Emaús. Às vezes a situação daquilo que nós ouvimos, fazemos, ou que está acontecendo à nossa volta, por muitas vezes nos faz caminhar para Emaús. Achamos que já não tem jeito. Quer saber? Vou chutar o pau da barraca. Esse é o caminho errado. Porque às vezes aqueles a quem nós mais amamos, nós também perdemos. Mas a Bíblia diz que aquilo que é seu pode dar uma volta no mundo inteiro, mas retorna na sua mão. Ele estava ainda mais ansioso para aparecer aos seus discípulos, mas a sua ansiedade, que posso dizer assim, era para aparecer para Maria Madalena. Talvez ele estava com vontade de aparecer para João, o discípulo amado, mas ele estava com mais vontade de aparecer para Maria Madalena. Ele queria aparecer talvez a Tomé por causa da sua incredulidade, mas a sua vontade foi maior e apareceu para Maria Madalena. O Senhor amado apareceu a todos esses discípulos, todavia ele escolheu aparecer para Maria Madalena. E por que o Senhor aparece então primeiro para ela? Não era normal ele aparecer, ou eles coabitaram, ou ficaram um tempo com uma mulher. Eu creio, amado, que Maria Madalena é o modelo do crente apaixonado pelo Senhor. Quando nós somos apaixonados pelo Senhor, nós queremos estar sempre ao lado dele. Quando nós somos apaixonados pelo Senhor, não importa o dia do mês, não importa se é aniversário de quem quer que seja, não importa quem chegou na tua casa, importa que no momento que você tem a oportunidade de estar com Ele, você faz daquele momento o melhor momento da tua vida. Isso é paixão, isso é amor. Ponto 1. O que ama é o último a partir e o primeiro a chegar. A Bíblia diz que Maria Madalena foi a última a deixar o Calvário e a primeira a chegar no túmulo. Todos, talvez na perseguição, foram embora, sabe? E ela não foi a única pessoa que foi liberta de demônios. A Bíblia diz que ela foi liberta de 7 demônios. Mas somente ela veio cedo ao túmulo do Senhor. Porque para ela aquela situação não estava resolvida.
Para ela aquela situação, sabe, não estava acabada. Ela dizia, não, eu preciso, ainda que seja a última vez, ver o rosto dele. Isso mostra a sua fome, o seu desejo pelo Senhor. Isso mostra a necessidade que ela tinha. E a Bíblia diz, amado, que depois da ressurreição, o Evangelho de João relata que o Senhor apareceu mais 4 vezes aos seus discípulos. Mas é engraçado que Maria Madalena não era discípulo de Jesus, mas foi para ela que ele apareceu. Nem mesmo para a mãe dele, aquela que era genitora, aquela que produziu, aquela que criou, aquela que gerou, sabe? Ela tinha ido ao sepulcro de madrugada, quando tudo estava escuro. Isso não era normal, ninguém é um sepulcro de madrugada. Você já viu alguém falar, olha, eu vou no cemitério hoje, mas eu vou 3 horas da manhã? Ela foi, porque ela não conseguia dormir. Ela dizia, eu preciso pelo menos chegar perto dele. Talvez, amado, ela não teve a oportunidade de chegar perto dele, quando ele estava descendo na cruz. Maria Madalena tinha um coração cheio, sabe, porque ela amava o Senhor, e amava profundamente. João 20:13 fala a respeito disso. Mulher, por que você está chorando? E ela diz, levar embora o meu Senhor. Eu não sei onde puseram. Sabe, amado, por que ela estava chorando? Porque quem perde aquilo que ama, as lágrimas fazem parte do seu dia a dia. Simplesmente porque ela foi a mais perdoada, talvez. Ela se sentia constrangida de tanto que ela foi amada. Porque de todos, talvez ela foi a mais perturbada. Sabe, o Senhor tinha libertado esta mulher da opressão, como eu disse, de 7 demônios. E o primeiro ato do Senhor após a sua ressurreição não foi algo tão majestoso. Sabe por quê? O que ele de fato fez, depois de ter levado o seu sangue diante do Santo dos Santos no céu, o que ele fez de algo sobrenatural, foi algo simples e afetuoso, como enxugar as lágrimas de uma mulher que tanto amava. Eu quero chamar a sua atenção hoje a respeito de Maria Madalena. João 20:15 diz, e disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Acompanhe comigo no quadro. Ela pensou que o Senhor fosse o jardineiro. Ela não estava tão errada assim. O primeiro jardineiro abriu mão de todo o jardim por causa de uma fruta. Mas o segundo Adão veio para comprar de volta todo o jardim de volta para Deus. Da primeira vez que o Senhor falou com ela, disse, mulher, por que choras? Isso nos fala do Deus Criador falando com a sua criatura. Mas quando o Senhor a chama pelo nome, aí é o Salvador chamando pela sua ovelha. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Alguns conhecem a preciosidade da obra do Senhor, mas não são todos que percebem a preciosidade do Senhor. O que fez Maria Madalena alguém especial é o seu interesse e paixão pelo próprio Senhor, e não por sua obra e por sua bênção. O primeiro Adão, o primeiro homem, ele trocou toda a glória por uma fruta. O segundo Adão, que é Jesus, ele deixou-se passar por um jardineiro, porque ele queria colher uma única fruta, que estava ali pronta para amá-lo. Sabe, irmãos, quem ama é o último a partir e o primeiro a chegar. Nós precisamos aprender com Maria Madalena a ter esse mesmo sentimento. Senhor, eu te amo não por aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu te amo não porque me deixam fazer algumas determinadas coisas. Eu te amo não porque eu tenho saúde, porque a minha casa está bem, porque eu estou trabalhando, porque eu não estou desempregado. Eu te amo porque independente de eu ter tudo isso que tenho, eu te amaria da mesma forma. Sabe, irmãos, num casamento é muito comum a gente dizer uma palavra simples, todo mundo conhece. Falar para o noivo e para a noiva:
se eles realmente concordam em fazer uma aliança de estar sempre junto, na fraqueza, na tristeza, na dor, na morte, na enfermidade. E parece que a ansiedade de casar, se eles pudessem pular essa parte, vai logo, amém, 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 sim para tudo. Mas na verdade, quando nós falamos sim, nós estamos assinando um contrato. Consequentemente, lá na frente, você precisa responder ao contrato que você assinou com o seu cônjuge. O dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós levantamos a mão e dizemos assim: Senhor, a partir de hoje, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Sabe, irmãos, a gente usa muito a expressão Senhor, mas na verdade nós deveríamos sim falar, primeiro, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Senhor é aquele que ordena, Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que, sabe, põe a última palavra. Não que Ele não faça isso, mas o que Ele tem prazer em nós é ser o nosso Salvador. Salvador a gente não escolhe, nós somos escolhidos por Ele. Porque se uma pessoa estiver morrendo, ela fala: olha, eu estou morrendo, mas quem vai vir, né, no caso de uma mulher, quem vai me salvar tem que ser um homem forte, pelo menos de 1,80 m de altura, moreno, se possível bombado, do olho verde, senão pode deixar eu morrer. É dessa forma? Não. Se fosse uma mulher, um homem, poderia dizer não, teria que ser a Ana Hickman, né? Não sei a altura delas, por isso que eu falei Ana Hickman. Teria que ser fulano, ciclano, beltrano. Não, aquele que é salvo porque não tem condição nenhuma de escolher nada. O Senhor nos salvou porque nós não tínhamos direito algum, ou escolha alguma, mas Ele foi e nos amou primeiro. E às vezes, amado, nós somos o primeiro a partir e deixar para trás a obra que Ele começou a fazer. Às vezes tem gente que para toda uma vida porque ficou emburrado, porque ficou chateado, sabe, para todo um casamento porque aconteceu determinada coisa que você não gostou, para a tua célula porque simplesmente não caminhou da maneira que deveria ser. Deixa eu te dizer uma coisa: quem ama Ele está do lado dele, independente de qualquer situação, porque abençoado e salvo fomos nós, não foi Ele que foi salvo por você. Maria Madalena entendeu. Ela não estava lá dizendo assim: não, eu estou aqui porque eu estou fazendo a minha parte. Ela estava lá porque ela amava servir ao Senhor. Mas Ele estava morto, para ela Ele estava vivo. 2, aquele que não ama, não tem para onde ir. Pedro e João, amado, voltaram à sua vida normal. Tem gente que diz assim: olha, Deus me chamou para uma obra, mas alguma coisa me entristeceu no meio do caminho. Quer saber? Vou chutar o pau da barraca, vou largar esse emprego, vou largar essa família, vou largar esse filho, vou largar esse marido, vou largar essa mulher, vou largar seja lá o que for, se você quiser abandonar, e vou tocar a minha vida. Deixa eu dizer alguma coisa para você: a partir do momento que você foi amado, em algum momento, nunca mais você vai conseguir andar só, sem lembrar daquilo que te amou. Você nunca mais vai conseguir ser uma pessoa normal. Olha, eu vou me afastar, eu vou me desviar. Você pode ir para onde você quiser, mas aquele que pisou no Santo dos Santos nunca mais vai conseguir viver em outro lugar. Aquele que um dia sentiu a presença do Senhor foi tocado, sabe? Talvez você está passando um tempo em algum determinado local, mas o Senhor te diz assim: hoje é o dia em que você tem que saber para onde você vai. O diabo é mestre para roubar os nossos sonhos, mas o Senhor é mestre para nos resgatar e trazer de volta os sonhos. Sabe, amada, Maria Madalena não conseguia deixar o túmulo. Acompanhe no quadro. Talvez Maria tenha pensado: uma vez que o Senhor está morto, talvez eu possa pelo menos contemplar o seu rosto uma última vez. Mas que surpresa perceber que o corpo havia desaparecido. Ela comunicou a Pedro e a João que vieram ao túmulo e viram o túmulo vazio. Mas depois disso, ele simplesmente voltou para casa. Eles ainda tinham um lugar para chamar de casa, mas Maria permaneceu na entrada do túmulo chorando. Ela não tinha um lugar para ir. Sabe quando você perde alguém, você diz assim: eu perdi o meu chão?
Sabe quando você perde alguém, você diz assim: eu não tenho para onde ir, se eu for para minha casa não está bem, se eu for para a casa da minha família não está bem, porque alguma coisa que te vale muito, você perdeu. E quando nós temos esse sentimento, isso prova o seu amor para com aquilo que você está sentindo, que é a perda. Todos eles voltaram para sua casa, fazer o quê? Morreu, acabou. Mesmo que eles sabiam que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles não lembraram disso. Sabe, irmãos, talvez você pode ir porque não sente falta de sua presença, mas eu sinto. Essas eram as palavras que ela dizia. Dizia: tá bom, não está aqui, vai ver que o governo pegou, sabe, você sabe como é que funcionam as coisas, vamos embora, vamos, a vida anda. E ela diz: vocês estão indo embora porque vocês não sentem falta, mas eu sinto, vocês têm para onde ir, eu não tenho, porque quando ele me resgatou, ele me tirou de um lamaçal de pecado. Sabe, amados, os discípulos do Senhor podiam partir. Aqueles que possuem um profundo conhecimento do Senhor, pode partir. João, o discípulo amado, pode partir. Pedro, que era corajoso, pode partir. Mas Maria, aquela que foi liberta de 7 demônios, foi cativada pelo Senhor, ela não pôde partir. Porque ela dizia: aonde eu vou, se aquele a quem eu procuro não está aqui? Uma mãe que fica preocupada com o filho que saiu na madrugada e disse: eu volto cedo, chegou 10, 11, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Será que ela consegue dormir sabendo que o teu filho amado está lá fora? Talvez se ele dissesse assim: olha, eu vou dormir na casa do João, vamos ficar em determinado até tal hora, e depois de tal hora nós vamos dormir. E em um determinado momento ele liga assim: mãe, eu já cheguei na casa do João. A mãe descansa. Sim ou não? Porque ela quer cuidar da vida dele. Talvez um marmanjo já tem 30 anos de idade. Não, porque ela ama, independente da idade que ele tem. Sabe, irmãos, aquele que não ama, não tem para onde ir. É engraçado que, como nós temos visto tantas pessoas nas ruas, né? Eu vi uma matéria na internet que disse que o ano passado morreu 130 mendigos na rua, de frio, durante o frio de 2016. A primeira coisa que a gente pergunta: poxa, mas eles não tinham família? Não sei, mas acredito que uma boa parte deles tem. Logo no começo do meu ministério, eu trabalhei muito tempo, na época do frio, levando sopão na rua, onde tinha muito mais mendigo do que tem hoje. A gente já sabia os pontos que eles estavam. Hoje a prefeitura não deixa, por uma questão até de aparência. Põe lá um albergue onde eles vão, comem, tomam um banho, no outro dia manda para a rua de volta. E ao conversar com eles, diziam: não, nós temos família. Mas por algum motivo, N motivo, eles não estavam mais com a família. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós perdemos o amor, nós não temos para onde ir. E por mais que você queira andar em todos os lados, a falta deste amor te impede de avançar. Terceiro, nada pode cativar a atenção de um coração apaixonado. A Bíblia diz que enquanto ela chorava, ela viu 2 anjos sentados no lugar, no túmulo onde Jesus estava. Quantas pessoas talvez daria tudo para ver anjo? Sabe? Mas quando Maria viu os anjos, ela não ficou surpresa e nem ficou assustada. Sabe por quê? Porque ela ficou completamente ocupada pensando onde teriam colocado o corpo do Senhor. O jardineiro que ela viu era o próprio Jesus, só que ela não reconheceu, ele estava de uma forma transfigurada. Ele tinha acabado de ressuscitar. E ela estava procurando aonde que está ele. Eu lá quero ver anjo nessa hora. Eu estou procurando quem eu amo. Eu não estou procurando aquilo que, sabe, venha realmente me assustar ou consequentemente deixar o pasmo por isso. Eu quero ver aquele a quem eu amo. Ela ficou completamente ocupada, pensando: onde será que colocaram o corpo dele? Imagine, amado, uma mulher no sepulcro, uma hora daquela. Poderia estar em casa fazendo qualquer coisa, ou pelo menos alguém perto dela. Com certeza ninguém quis ir. Com certeza disseram: não, já morreu, deixa lá, não precisa fazer mais nada.
Mas quando uma pessoa ama, ela não entende a morte como ponto final, mas ela entende que Deus pode mudar todas as coisas. Nem os anjos puderam chamar a atenção de Maria. Mateus 28, 3, 4 diz que eles eram fulgurantes como relâmpago. Imagina, um lugar escuro, você vê alguma coisa parecendo um ser humano brilhando como um LED. E ela não estava preocupada. Será que se você fosse no lugar e visse os anjos, isso não te chamaria atenção? Para ela não chamou, porque ela não estava interessada em anjo. Sabe? A sua atenção era somente no Senhor. Alguém pode pensar, ela deve ter ficado muito alegre quando ficou perto dos anjos, e os anjos falaram contigo. Mas o coração dela era como um coração de viúva. Estava partido e os olhos dela eram só em Jesus. O Senhor nesta noite nos confronta a dizer: aonde está o seu coração? Havia apenas uma coisa que ela poderia fazer: chorar pelo Senhor. Nada poderia satisfazê-la, nem Pedro, nem João, nem mesmo os anjos. A única coisa que ela precisava ser cativada era ver o corpo do Mestre. Ela não tinha entendimento que ele iria ressuscitar. Com certeza, em alguns momentos que ele falou isso, né? E ele fala isso 4 vezes que ele ressuscitaria. Depois você pode dar uma olhada, está em Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, Mateus 20, 19 e Mateus 26, 32. São os 4 pontos que ele fala da sua ressurreição, que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Mas imagine uma mulher apaixonada, e a paixão dela era uma paixão de gratidão, não era uma paixão de mulher para homem, era uma paixão de ser humano para com Deus, de sentir a presença dele, de andar com ele, de ficar maravilhada com os milagres dele, de poder tocá-lo e dizer assim: como eu sou abençoada, prostituta, endemoniada, e agora ele me aceitou como um dos seus, e me chama de filha. Ela era muito agradecida por isso. Irmãos, o Senhor havia dito que ressuscitaria 4 vezes, mas Maria não soube nada sobre isso. Sabe por quê? Todavia, apesar da sua ignorância, o Senhor se revelou primeiro a ela por causa do desejo intenso de estar com Ele. O Senhor não se revelou aos seus discípulos homens, a quem Ele chamou primeiro, a João, que dizia ser o seu discípulo amado. Ele se revelou a uma mulher, que esta mulher, na sua cultura, no seu conhecimento daquilo que era espiritualidade, daquilo que era mandamento de Deus, daquilo que era graça, até mesmo daquilo que era lei, ela era totalmente ignorante. Mas uma coisa ela tinha que era profunda: ela sabia amar a Pai. Talvez não tinha uma fé inteligente, mesmo depois que o Senhor ter dito várias vezes. Maria Madalena não compreendia isso. Sua fé não era correta, mas o seu coração era cheio de amor. Sabe, irmãos, às vezes nós temos visto tantos cristãos na igreja, tão conhecedor da palavra, tão estudioso. Paulo diz que a letra mata. A letra, nesse caso, quer dizer apenas aquelas pessoas que estudam, mas não têm o seu coração em Deus. Quantas pessoas talvez são semi-analfabetas, não sabem nem ler a Bíblia direito, não tem nem conhecimento, mal sabe falar, mas expressa o teu amor para com Ele. E essas pessoas são visitadas de uma maneira tremenda, porque tem o coração dele. Por outro lado, eu sei que é mais difícil para o Espírito Santo operar em pessoas que têm uma fé doutrinamente correta, mas cujo coração é frio para o Senhor. Pastor, como que eu sei que o meu coração é aquecido para Deus, como o de Maria Madalena, ou ele é frio, quando você coloca ele em segundo lugar? Amém? Quando nós colocamos algo em primeiro lugar, é porque nós amamos. Amém? É claro que existem vários tipos de amor. Uma mulher que ama seu marido e que ama seus filhos, esse amor não é o mesmo. Mas existe prioridade, principalmente quando é criança. Dependendo da situação, se alguém, sabe, chegar diante dela e falar: escolhe, ou eu ou as crianças, não fale 2 vezes. Não é verdade? Uma pessoa que às vezes, amado, confronta o seu cônjuge, dizendo: escolha, ou eu ou Deus, não é bom que faça essa pergunta.
Porque com certeza essa pessoa pode ouvir dizer: então eu te amo muito, mas o meu Senhor está acima de tudo. Sabe, amados, porque pessoas vão e voltam, Deus sempre estará contigo. Mesmo que você o rejeitá-lo, mesmo que você abandoná-lo, mesmo que você, sabe, falar: não quero mais você, eu vou viver a vida, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer, ainda que isso seja contrário à vontade de Deus. Você não vai deixar de ser filho, porque Ele te amou. Mas o dia que você voltar-se para Ele, Ele não vai jogar na tua cara tudo o que você fez. O homem tem esse costume de dizer: olha, eu agora te perdoo, mas a partir de hoje vai ter que andar do jeito que eu quero. A partir de hoje você não vai fazer isso, e não, pode ir embora. Não é assim o ser humano? Mas Deus não. Independente, Ele apaga o seu passado e Ele continua com a sua vida. Maria Madalena sabia disso, e por isso que ela foi atrás dele. Antes ela preferiu se mostrar a alguém que estava completamente ocupada com ele, faminta, sedenta pela tua presença. E depois disso, ela viu o Senhor e supôs que ele fosse um jardineiro. Ela pergunta: onde o colocaste? E ela esqueceu de mencionar de quem que ela estava falando. Sabe por quê? Porque para ela todos conheciam Jesus. Às vezes nós queremos ter conhecimento, mas a palavra de Deus diz que quando nós falamos dele, nós temos que mencionar o nome dele. Precisamos ter um coração perfeito, como era o coração de Maria Madalena. Sabe, irmãos, nada pôde cativar a atenção de um coração apaixonado. Eu não estou falando de paixão homem e mulher, estou falando de paixão por alguém que te salvou. 5. Não há dificuldade grande demais para aquele que ama. Maria Madalena era fraca ou era forte? Não sei. Talvez era aquele mulherão que forte pra caramba. Tem mulher que é mais forte que homem. Eu não sei se ela era fraca, se era forte, mas eu sei que era apenas uma mulher. Mas não obstante, ela disse em João 20:15, olha que interessante: diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus era um homem, segundo a história, tinha uma determinada altura, um pouco forte, não sei a estatura exata, mas para uma mulher carregar um homem morto, imagine o peso que ele não estava. A paixão dela era tão grande que ela disse para o anjo, que ela imaginava, um jardineiro: se você o colocou em outro lugar, não precisa ir lá não, me fala onde que está, porque eu vou lá buscar. Sabe, irmãos, uma mãe que sai atrás de um filho na madrugada porque está talvez na Cracolândia, ela não está preocupada se ela vai se deparar com um bandido, com um traficante, com polícia. Ela vai atrás daquele a quem ela ama, porque ela sabe que se continuar lá, vai morrer e vai ficar mais difícil ainda. Ela não sabe se ela vai ter que carregar no colo, se ela vai ter que chamar um táxi. Ela sabe que ela vai buscar. Maria Madalena tinha esse intuito: eu vou buscar o meu Senhor, ainda que isso me custe, ainda que isso me pese, ainda que as pessoas se afastem de mim, ainda que me chamem de louco, eu vou buscar o meu Senhor. O amor não conhece dificuldade. Onde há amor, não há problema. É engraçado quando não há amor, você coloca sempre um monte de problema. Não há interesse. Ah, não, deixa para outro dia. Não, vamos ver isso depois. Que nada, você não vai conseguir. Quem ama é inconsequente às vezes. Ela não ponderou como faria, mas uma coisa ela sabia: me fala, porque eu vou levá-lo. Aleluias. Diante de um coração assim, amado, o Senhor não tem outra alternativa a não ser revelar e consolar esse coração sedento. Você está entendendo por que ele apareceu primeiro para ela? Porque a Bíblia diz que Deus tem procurado na terra os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que o Senhor não amou a Pedro, a João, a todos os outros, porque ele apareceu para os demais, mas ele poderia ter aparecido primeiro, talvez para Pedro. Para João, que começa a acompanhar Jesus na sua caminhada, aproximadamente de 15 a 17 anos, era o mais novo, era adolescente ainda quando começou a seguir Jesus. Era aquele garoto que colocava, sabe, a cabeça no ombro de Jesus e dizia: eu sou o discípulo mais amado. A Bíblia não diz que ele era o mais amado, mas a Bíblia diz que ele se sentia o mais amado. O mais amado não estava lá.
Mas aquela que foi desprezada, humilhada, largada, chotada pela toda a sociedade, ela estava lá. 6. O Senhor conhece pelo nome os que o amam. Sabe como o Senhor se revelou a Maria? Ele apenas chamou pelo seu nome. A maneira como o Senhor se revela a nós é nos chamando pelo nome. Assim que o pastor chama a ovelha, os seus olhos se abrem imediatamente. Quero te dizer que se apenas ouvirmos a voz nos chamando dentro do nosso quarto, se você tão somente estiver dentro do teu quarto e você ouvir o seu nome, entender que é a voz do Senhor, e toda ovelha conhece a voz do teu Senhor, você pode estar passando pelo problema que for, o seu quarto é invadido por uma presença, por uma alegria tremenda, e as coisas mudam. O Senhor me disse enquanto eu estava fazendo esse sermão: Deus irá te visitar te chamando pelo nome. Porque o Senhor requer esta intimidade, e que às vezes nós vamos deixando ao longo do tempo. Quanto mais velho de crente às vezes você acha que algumas coisas já não acontecem mais, você acha que algumas coisas já não fluem mais. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus havia dito algumas palavras a ela, mas ela não havia o reconhecido. Mas quando ele disse Maria, os seus olhos se abriram. Não tem como o mestre nos chamar e a gente não entender que é a sua voz. Talvez ele tenha dito de uma forma, amado, que nunca tinha dito antes, mas ela reconheceu. Deus quer que você reconheça a voz do teu Senhor. E se você não tem escutado a voz dele, se você não tem percebido, você tem todo o direito como filho de buscá-lo. Talvez para você, sabe, esse sentimento, pastor, talvez já está como morto. Eu vejo tanta gente falar que ouviu a voz de Deus, que Deus falou com ele, mas não sei, comigo não fala. Por quê? Porque você não busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa mulher, ela estava lá empolgada. Ela estava querendo tirar alguma selfie dele morto para publicar no Facebook? Não, ela estava lá porque ela amava. E ela disse: ainda que seja a última vez, eu quero olhar no teu rosto. Ela não estava lá dizendo: eu não acredito, ele morreu, ele não podia. Não era isso. Ela reconhecia quem ele era. 7º e último, um novo nível de comunhão e de intimidade. Por que Jesus proibiu Maria de tocá-lo? Alguns dizem, amado, porque Maria poderia segurá-lo, tentá-lo, detê-lo, pela alegria que ela estava. Outros dizem que Jesus, sendo a primícia, ele deveria primeiro ir até a glória, sendo desfrute do Pai. Mas eu creio que tudo isso está correto. Mas eu vejo de uma outra razão. Ele desejava ensinar algo novo a Maria, que a intimidade agora seria no Espírito, e não mais no toque físico. Porque a partir daquele momento, ela não poderia mais tocá-lo. Se fosse João, a partir daquele momento, ele não poderia mais colocar a cabeça sobre o teu ombro. A partir daquele momento, começava o tempo do Espírito. Nós entramos e conhecemos ele no tempo do Espírito. Ninguém nunca falou para você que é ele, mas em algum momento você sentiu a presença dele, chorou e disse: Deus falou comigo. Porque esse mesmo Espírito, esse mesmo Jesus que estava ali, sabe? Só que agora não mais na carne e no Espírito, ele tem tratado conosco a cada dia. Sabe, irmãos, recentemente contei para minha esposa, eu tive um sonho, acho que eu devo ter comentado com algumas pessoas. Você sabe quando a gente sonha e você acorda, você tenta sonhar a mesma coisa ou dar continuidade, você não consegue, né? Esse sonho, ele deu continuidade. Parecia que eu tinha dado uma pausa, e aí deu uma sequência. E eu sonhei com o arrebatamento. Sonhei com o céu. E vi algumas revelações segundo o que a palavra de Deus disse. Mas o que era mais interessante é que quando eu acordei,
Você acorda dizendo, poxa, que chato, né? Agora eu vou dormir, vou perder. E parece que o sono é interrompido no melhor momento, quando alguma coisa ia acontecer. E quando realmente ia acontecer, não é assim o sonho? Mas eu falei, Senhor, isso não é um sonho, isso é uma visão. E se é uma visão, é exatamente como João teve. Sabe que João, na ilha de Pátimos, ele escreve Apocalipse dessa forma, né? Ele é levado para a ilha de Pátimos. João foi o último discípulo a morrer. Todos já tinham morrido. Por que ele foi o último? Porque ele foi o primeiro, no sentido de ser o mais novo. Consequentemente, por último, ele não era tão velho quanto os outros, né? Pedro, por exemplo, quando foi chamado por Jesus, acredita-se que ele tinha filhos da idade de João, né? Ele já era um homem feito, aproximadamente de 40 e poucos anos. João tinha de 15 a 17. Só que ele era muito conhecido. Então o que o rei daquela época fez? Vamos mandar ele para a ilha de Pátimos, porque lá é a ilha das cobras, e era a ilha mais perigosa que tinha. Não adianta a gente querer crucificar como a gente fez com Pedro, crucificá-lo de cabeça para baixo. Não adianta a gente fazer nenhuma outra coisa para pegá-lo, porque ele é muito conhecido, isso vai dar um reboliço muito grande. Mandaram para a ilha de Pátimos. Não sabia eles que isso era a vontade do Senhor, porque Deus queria revelar, Apocalipse quer dizer revelação, Ele queria revelar o que aconteceria nos últimos dias. Imagine Pedro, era uma pessoa muito conhecida, se ele estivesse na casa dele, de repente ele fosse arrebatado em espírito, e tivesse uma visão, sabe, era como se ele estivesse dormindo, as pessoas chamariam talvez algum médico, até enterraria ele achando que ele estava morto. Então Deus levou para a ilha de Pátimos, e lá ele teve a revelação, e ele escreve todos os livros de Apocalipse, desta forma. Ele acordava, tinha a revelação, e aí ele escrevia. Aí daqui a pouco ele, dormia de novo. Acordava, e nenhuma serpente chegou perto dele. Sabe por quê? Porque aonde Deus coloca a mão, o mal não pode entrar. Sabe, irmãos, e esse mesmo sentido eu tive. Eu me recordo, não sei se foi 5 ou 6 vezes a continuação. Mas foi algo muito bom. E por que isso aconteceu comigo? Porque eu aprendi que eu posso pedir ao meu Senhor para falar comigo, e Ele responde. E naquela mesma semana eu disse, Senhor, há tanto tempo que eu não ouço a Tua voz, de uma forma notória, de uma forma palpável. Ouço a Tua voz no meu espírito, mas eu gostaria de ter algo melhor. Quando menos esperei, o Senhor me surpreende com esse sonho. De ter coisas que eu não posso dizer, o Senhor não me permite, mas que muito breve Ele está por vir. Sabe, amados, primeira coisa que a minha esposa perguntou, e aí? Quem estava lá? Eu falei, olha, por incrível que pareça, estava toda a igreja. Sabe, irmãos, eu como pastor, primeira coisa que a gente se preocupa, né? E isso foi na segunda fase do sonho. Eu disse, nossa Senhor, obrigado. Que bom que estavam todos que eu lembro. Se você me perguntar agora quem foi, já não lembro mais. Mas na hora eu lembrei de todos aqueles, eram membros da igreja. Tinha pessoas que eu não conhecia. E engraçado é que na terceira parte do sonho, quando eu estava dormindo e que eu tive a continuação do sonho, eu não vi algumas pessoas que eu gostaria que estivesse lá. E eu disse, mas aqui não está minha mãe, aqui não está minha irmã, a Jo não estava. E eu fiquei preocupado. Ela está dizendo ali, está amarrado. Mas deixa eu dizer, na terceira parte que eu estava andando por essas ruas, eu encontrei com eles e eles estavam muito felizes. Então a primeira visão que eu tive foi a visão da igreja, o momento que o Senhor me mostrou, onde estavam várias pessoas. Da segunda para a terceira eu via lugares muito lindos, e lá eu ia me deparando com outras pessoas. Sabe, irmãos, pessoas que eu conhecia há muitos anos, que eu nem sei se realmente são convertidas ou não, ou se morreu ou está vivo, mas estava lá. Pastor, esse sonho é uma verdade, é um sonho, é uma revelação, não sei. Mas eu sei que ele foi tão nítido, da mesma maneira que está sendo nítido eu olhar para você e ver a expressão no teu rosto. Era um lugar de muita alegria. Sabe, irmãos, então, é por isso que Deus nos chama para andar com Ele. Às vezes nós andamos com o Senhor de uma maneira muito natural, muito normal, sabe? E vivemos uma normalidade que não deveria ter. Nós devemos saber
que Ele não está morto, Ele está vivo e Ele está dentro de você. Jesus então, Ele sobe, porque agora Ele era o primogênito de muitos filhos que foram conduzidos à glória. Saiba que Jesus foi o único homem, o primeiro homem a inaugurar os céus. Porque quando Ele ressuscita como homem, Ele não ressuscita como Deus. Ele era homem, forma corpórea de homem. Lógico, de um corpo totalmente transformado. Mas Ele foi o primeiro a inaugurar o céu, que eu e você um dia entraremos. Ele foi o primeiro a preparar o caminho para que eu e você pudesse estar lá. Sabe, amados, Maria Madalena já é morta. Ao longo do tempo ela morreu. E a Bíblia diz que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e morreram nele, estão dormindo no Senhor. Mas o dia do arrebatamento, eles são os primeiros a abrir os olhos e encontrar com o Senhor teu Deus. Talvez você pergunta, como assim, pastor? Maria, a própria mãe de Jesus, ou Maria Madalena, sabe? Quantos 1000 anos não morreu? Como é que não tem nem pó? Não tem mais osso, não tem mais nada. A Bíblia diz que pela ordem do Senhor, se o teu corpo, a terra comeu, ela vai dar conta. Se foi o fogo, vai dar conta. Se foi a água, vai dar conta. Se foi algum peixe, algum tubarão, alguma piranha, vai dar conta. Porque o Senhor vai retornar desde aquele dia e vai juntar todas as partes do corpo, semelhante ao que aconteceu em Ezequiel 37, vai te colocar de pé, num piscar de olhos, vai retomar todo o seu corpo, e aí Ele fala, agora você vem comigo. A Bíblia diz que no piscar de olhos, a segunda parte, vai ser quando nós que estamos vivos, ouvir o toque da trombeta, ninguém vai precisar dizer assim, fulano está tocando, se prepara, não, num piscar de olhos, você será levado aos céus. Hoje em dia não se vê mais. Logo na minha conversão, eu vi alguns adesivos de carro que estava escrito assim, no dia do arrebatamento, cuidado, no dia do arrebatamento esse carro ficará totalmente desgovernado. Por quê? Porque o motorista é crente. Imagine, irmãos, quanta desgraça vai acontecer, quantos aviões vão cair, quantos helicópteros talvez, quantos carros voadores, se até lá for o tempo. Você está a 120, 140, 160 em pleno imigrante, de repente o toque da trombeta, se ouviu, subiu. E aqueles que estão no carro que não é crente, vai ver o acidente. Tem um filme chamado Deixados para Trás. Alguém já viu? A pessoa, quando ela é arrebatada, uma coisa que o Senhor não vai levar é roupa, porque as nossas roupas não servem lá. Então imagine, uma pessoa, né, um homem, vestido de terno e gravata. É complicado você sair de dentro de um terno e gravata sem desabotoar nada. E esse filme mostra isso, né? Quando procuram ele, acha que o cara estava no banheiro e estava ali só o projeto, né? Exatamente o corpo dele formado pela roupa, porque o Senhor já tinha o levado. Sabe, irmãos, Maria Madalena não tinha essa certeza, mas ela tinha um coração pronto para amar e ser cheio de fome e sede da presença de Deus. O Senhor que te chama nesta noite para ser como Maria Madalena, para ser como essa mulher que amava, independente da situação. Eu quero orar por você, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Sabe, tem coisas que o Senhor...